Fala aí, pessoal. Vamos continuar então. O item 4.3 da NR4. Vamos falar agora um pouquinho sobre a competência, composição e o funcionamento do SESMIT. Então, vem comigo. Compete aos SESMIT, elaborar ou participar da elaboração do inventário de riscos. Percebam que aqui nós temos duas condições, dois verbos. E quando você for ler alguma legislação, principalmente, né, relacionado ao trabalho, é bom absorver com muito cuidado o que o texto está tentando passar. Leia uma frase da legislação e tente entender o que o legislador quis passar com aquela frase. Então, quando a gente vê aqui na letra A, da competência do SESMIT, por que nós temos aqui elaborar ou participar da elaboração do inventário de riscos? Existem, como a gente já falou anteriormente, como eu falei anteriormente, existem empresas, organizações que vão ter ali no quadro do SESMIT apenas um profissional. E a gente sabe que para chegar à conclusão de algum inventário de risco, precisa de um conhecimento multidisciplinar, né? Multiprofissional. Então, o que vai acontecer? Ou essa pessoa, que seria ali a única responsável pelo SESMIT, ela vai ter a possibilidade e a capacidade técnica para elaborar completamente um inventário de riscos, dependendo da, da classificação da atividade econômica e do grau de risco, né? Ou ela vai participar junto com outros profissionais que podem ser contratados externamente, não precisa fazer parte do quadro da empresa, né? Então, participar da elaboração com outros profissionais desse inventário de riscos, certo? Então, partindo para a linha B, nós temos acompanhar a implementação do plano de ação do programa PGR. Acompanhar a implementação, né? Então, precisa existir essa proatividade do SESMIT, né? Das pessoas que são envolvidas na parte de segurança do trabalho. E, e justamente essa parte aqui, a implementação do plano de ação, ela é muito importante, né? Por quê? Porque muitas vezes é na implementação do plano de ação que vai acabar envolvendo, por exemplo, empresas terceirizadas, para se aplicar ali alguma medida de engenharia, né? Vai envolver outros trabalhadores. E a própria implementação do plano de ação, ela, é, ela pode acabar gerando riscos adicionais, que também precisam ser, de alguma maneira, controlados. Então, essa condição é importante, o acompanhamento, né? Seguindo, temos aqui implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco, né, do PGR e na ordem de prioridade estabelecida pela NR1 e na linha, até eu separei aqui para vocês, a linha da parte da NR1, 1.4.1, a linha G. Qual que seria essa ordem de prioridade aqui, ó? Isso aqui é importante, pessoal. A ordem de prioridade, que já está estabelecida. Então, se eu vou implementar as minhas medidas de prevenção, eu não posso simplesmente passar numa loja e solicitar aqui, ó, um EPI e entregar para o trabalhador.
e achar que isso é uma medida de prevenção. Não, porque eu vou ter que estar olhando a classificação do risco, né, que está ali, que já foi definido ali no meu PGR, nas medidas de controle, e o que me diz lá na NR1 sobre essa questão da ordem de prioridade, eu tenho aqui, ó. Primeiro de tudo é eliminar. Eu tenho que eliminar o risco. Não deu, eu vou passar para proteção coletiva. Então, não vou conseguir eliminar o risco. Então, vou pensar no coletivo. Ah, mas também não deu. Então, vou precisar de uma medida administrativa. Mas também não consegui resolver totalmente ainda com as três primeiras que já foram implementadas. Aí, pessoal, olha aqui, ó, em último lugar, vai vir a aplicação do EPI no colaborador, do equipamento de proteção individual. Mas observem que, para cada passo desse, ó, 1, 2, 3 e 4, eu preciso comprovar a inviabilidade técnica, certo? Então, isso precisa estar registrado de uma forma muito específica, muito cristalina, de fácil entendimento, né? Por que que não foi possível eliminar o risco do teu ambiente de trabalho? E por que que a proteção coletiva também não deu certo? Não pensem que a comprovação para os órgãos de fiscalização vai se dar simplesmente citando a questão financeira, porque questão financeira é diferente de uma questão técnica. Então, quando se tem o desenvolvimento de uma empresa ou uma organização, quem assume o risco é o tomador do serviço, é o empregador, né? Então, pessoal, o que que acontece? Precisa ser observado dentro dessa ordem de prioridade e não diferente. Porque se fizer diferente do que está solicitando aqui, é uma não conformidade e caindo numa auditoria, né, pode ter problema. E vai ter problema, porque, pelo que eu tenho visto em auditorias, esse critério aqui está sendo cobrado na íntegra, ele já vem pré-selecionado. Elaborar plano de trabalho e monitorar metas, indicadores e resultados de segurança e saúde no trabalho. Então, é basicamente o que a gente já vinha falando, e principalmente registrar e corrigir as ineficácias do desempenho. Até algum tempo atrás, a segurança do trabalho vinha apresentando nas reuniões, né, de um modo muito simples, essa questão do desempenho de modo geral, estou falando. A gente sabe que tem empresas, né, que tem organizações que já são credenciadas em normas de qualidade, e aí, para quem é credenciado em uma norma de qualidade, é diferente o processo. Mas para a maioria das empresas, não existe registro de acompanhamento, de indicador de resultado, muito menos de registro de correção daquilo que foi encontrado. Então, não existe. Isso é novo para a maioria das empresas, né? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Olha ainda como a competência do SESMIT é responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NRs aplicáveis, então todas elas, né, que são aplicáveis àquela atividade, as atividades executadas pela organização. E aqui eu chamo a atenção, pessoal, sobre uma questão bem importante que ela fala, até no nosso Código Penal, tá? Que é agravante a inobservância de regra técnica de profissão, com um aumento de pena, com a previsão, né, de 1 ano e 4 meses a 4 anos de regime fechado, certo? Claro que daí aqui, né, na área penal a gente sabe que existem todo desdobramento,
e não nos cabe agora detalhar isso daqui. Isso aqui é uma área específica do direito, mas a gente precisa conhecer. Então, quando eu trabalho em alguma empresa, né, ou alguma organização, eu preciso ter em mente de que como SESMIT, se eu sou o SESMIT, se eu sou o único responsável pela segurança do trabalho ali enquadrado dentro do SESMIT, no caso um técnico de segurança, eu sou o responsável pelo quê? Pela orientação, como a gente viu aqui, ó. Então, eu tenho que orientar, eu tenho que criar material de divulgação, eu tenho que criar condições para que as pessoas saibam, né, tudo aquilo que é aplicável às atividades. E a empresa, a organização, ela tem que propiciar um ambiente favorável para que isso seja divulgado, né? Tem que incentivar, ela precisa fazer a parte dela, assim como os representantes do SESC precisam cada um fazer a sua parte. A letra F, manter permanente interação com a CIPA quando existente. Pessoal, e aqui, ó, por favor, a CIPA, ela não existe apenas por eleição. Então, tem empresas que veem o dimensionamento, eu acho que agora não mais, porque, né, as empresas estão muito mais voltadas para aplicar as normas de segurança devido ao e-social. Então, tem empresas que acham que porque não tem eleição da CIPA, não precisa ter CIPA. Mas antes de tudo, tem que se lembrar que antes da CIPA, dentro da NR5, tem que ter o designado de CIPA, que é uma pessoa que o empregador vai escolher a dedo para cumprir as atribuições que estão dentro da NR5. E agora esse nome designado até foi atualizado como representante, né? Então, um representante ali da CIPA. E as atribuições são as mesmas. Tá? Então, não pensa que não existe CIPA. Não existe em todas as empresas. Precisam, né? Se não ter a CIPA implementada pelo voto, ela precisa ter alguém ali designado para daí cumprir aquelas atribuições. Vencida essa parte, lembrando aqui, ó, que desde o dia 20 de março de 2023, já que falamos sobre a CIPA, né? A CIPA acabou incluindo no nome dela a questão de assédio, certo? Então, assédio e outras formas de violência no trabalho, né? Então, só é por isso que duplicou a letra aqui, ó, duas vezes a F. Então, a letra G, promover a realização de atividades. Ó, pessoal, promover é colocar a mão na massa. A realização de atividades de orientação, de informação, conscientização dos trabalhadores para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, de que forma que poderia estar sendo feito isso daqui? Cartazes, panfletos, comunicados em quadros de aviso, banners, né? Pode ser também utilização de uma intranet, dependendo se a empresa ela disponibiliza algum meio digital, né? Comunicação digital entre aplicativos, pode-se criar um grupo dentro de um aplicativo e ali está alimentando com essas informações. A gente tem que tomar cuidado nesse sentido quando promover algum tipo de orientação em segurança do trabalho, com imagens que possam impactar visualmente, né? Vídeos. Evitar colocar, então, para distribuir na massa das pessoas, vídeos e fotos com acidentes de trabalho, onde mostram ali imagens, né,
chocantes demais, envolvendo muito sangue, amputação, morte, porque tem pessoas no meio do trabalho que podem ser um pouco mais sensíveis, né, a esse tipo de estímulo. E também não é com essa intenção que a ANR ela fala para promover a orientação. Já aconteceu de ter situações em empresas onde é até um pouco engraçado falar isso, mas aconteceu. Do trabalhador estar na máquina dele e do lado da máquina dele ter uma foto de um outro trabalhador acidentado na mesma máquina, né? Então, imagina, o trabalhador chega para desenvolver a atividade dele durante o dia e tem que ficar olhando aquele quadro ali. É cômico, mas é verdade, pessoal. Então, não façam isso, por favor. Então, temos ali na letra H, propor. Olha aqui, pessoal. De quem que é agora a responsabilidade? Olha aqui, ó. Propor imediatamente a interrupção das atividades e a adoção de medidas corretivas ou de controle quando constatar condições ou situações de trabalho que estejam ligados a um risco grave e iminente para a saúde e a segurança dos trabalhadores. Essa é a competência do SESMIT. Isso daqui não é CIPA, é SESMIT, tá? Então, como eu falei antes, vamos deixar bem delimitado. Então, o teu relatório técnico, como integrante do SESMIT, pode justamente utilizar esse verbo aqui, ó. Propõe-se, né, iniciar a frase lá, a interrupção da atividade da máquina de nome X ou a adoção de medida corretiva ou de controle da máquina X, porque foi constatado, e aí vai desenvolvendo o texto. Então, para que fique um documento até mais bem elaborado, a sugestão que eu passo é justamente se utilizar da, da, da própria forma de como foi constituído a, a legislação, o fraseamento, né? O texto em si. Então, procurar utilizar os mesmos verbos, os mesmos conceitos, porque isso vai te dar embasamento também jurídico e vai te dar uma, uma percepção, né? As pessoas vão ter uma percepção de que é um trabalho técnico que está sendo executado. Então, abandona-se um pouco aquela questão de, muitas vezes, fazer um texto muito simples e parecer ali ser um amadorismo até, né? E a gente quer sempre entregar um trabalho com maior qualidade. Então, essa seria aí a sugestão. A linha I, conduzir ou acompanhar, ó, as investigações dos acidentes e das doenças do trabalho, né? Em conformidade com aquilo que foi previsto no PGR. Então, só lembrando aqui, se eu estou falando de investigação de acidentes e doenças, e muito mais do que isso, eu tenho que lembrar de que todo o meu trabalho ele tem que ser embasado com os mesmos princípios da ISO 45001, porque a ISO 45001 é a norma base de referência que o legislador usou para criar e estar atualizando ainda todas as NRs. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu falo de investigação de acidentes e doenças, obrigatoriamente eu tenho que cumprir os requisitos das investigações dos acidentes e das doenças que estão já aprovados e já foram elaborados e divulgados pelo próprio Ministério do Trabalho no manual, né, que trata de investigação de acidente e doença. Então, existe já esse manual à disposição. A parte J, da letra J, compartilhar as informações relevantes
Isso daqui é importante, pessoal. É aquilo que é relevante, né? Para a prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Ou, olha aqui, ó, com outros SESMITs da mesma organização. Então, para empresas que contratam muito terceirizado, né? O que tenha terceirizado no ambiente, divulga para os terceirizados também. E o importante, pessoal, registra de alguma forma que foi divulgado. Tenta buscar de alguma forma a ciência, algum documento assinado, alguma foto de que a outra parte ela está recebendo essa informação, porque daí vocês conseguem criar evidência de que isso daqui foi atendido. Assim como a CIPA, né? Compartilhar informações relevantes quando por esta, ó, quando por esta, pela própria CIPA, lembrando que a CIPA tem a sua independência, né? Também o SESMIT orienta a CIPA, participa junto com a CIPA, porém o SESMIT não é o dono da CIPA, né? Então tem que deixar bem reservado isso daí. Então, se for solicitado, né? Aí a gente repassa as informações, como SESMIT. A letra K, acompanhar e participar, ó, nas ações do PCMSO. Então, acompanhar e participar é justamente estar verificando a quantidade de exames que foram solicitados, se foram realmente feitos, os resultados do PCMSO, as análises anuais, né? Colocar isso nos indicadores de desempenho e, claro, seguindo, né, os padrões aí da NR7 que nós já temos elaborado. O SESMIT, pessoal, deve, olha aqui, ó, isso daqui é um requisito, deve ser composto pelo médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho, obedecido o quê? O anexo 2. E aqui eu lembro o seguinte, sempre tem aquela dúvida, né, das empresas, mas se eu contratar um engenheiro de segurança do trabalho e no meu dimensionamento ali diz que eu teria que ter um técnico de segurança do trabalho, eu posso trocar? Nesse caso, não, tá? Nesse caso, não. Mas um profissional do SESMIT pode ser substituído? Pode. Depende do quê? Depende do anexo 2, tá? Então, se o anexo 2 ele te dá essa condição, aí pode ser, mas só existe uma condição. Então, aqui, ó, nem todos os profissionais podem ser substituídos, ou seja, contratar um engenheiro não dispensa ter um técnico de segurança, se deu enquadramento no anexo 2. Vamos lá para o anexo 2, então, só para tomar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, vamos mais lá para baixo. Anexo 2. Acompanha comigo aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Então, vamos supor aqui, ó. Nessas condições aqui, ó. Tá vendo que tem os 3 pontinhos aqui? Olha o que que diz aqui, ó. O empregador pode não é a mesma palavra que deve, é outra. Então aqui diz que pode. Se tivesse colocado aqui deve, é uma obrigação. Pode é facultativo, né? Então pode optar pela contratação de um enfermeiro do trabalho em tempo parcial, em substituição ao auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho. Desde que, aí tem as observações aqui embaixo, na letra A e B. Hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas, estabelecimentos similares deverão, ó, contratar um enfermeiro em tempo integral, quando possuírem mais de 500 trabalhadores. Olha a letra B. Em virtude das características das atribuições do SESMIT, ó, não se faz necessária o que? A supervisão do técnico de enfermagem pelo enfermeiro, salvo quando a atividade for executada em hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso e clínicas e estabelecimentos similares.
Ok? Então vamos voltar lá para nossa a nossa parte do texto. Vamos ver aqui. Volta, volta. Aqui. Outro item importante sobre o SESMIT. O técnico de segurança, ó, ele não tem conselho de classe. Pessoal, isso daqui é uma situação que eu não consigo entender. Tem muitos técnicos de segurança que fazem o registro no Conselho de Arquitetura, agora só de engenharia, né? Mas antes era arquitetura e engenharia. Para quê? Não tem validade alguma esse tipo de registro. Um técnico de segurança não tem conselho de classe. O que que a legislação retrata? Que apenas o registro no Ministério do Trabalho é direcionado ao técnico de segurança do trabalho. Então, um técnico de segurança do trabalho com um registro em um conselho de classe como de engenharia, que eu também não consigo entender por que que um conselho de classe de engenharia libera esse tipo de cadastro, porque não tem validade alguma, né? Deixa que se faça dessa forma. Então, técnico de segurança ou técnica de segurança não é necessário realizar qualquer outro registro a não ser apenas no Ministério do Trabalho, certo? A não ser que você tenha alguma outra profissão e essa outra profissão, aí ela tem assim um registro, né, em um conselho de classe. Se não, não precisa. Seguindo então, ó, os profissionais do SESMIT devem possuir a formação e registro profissional, né, em conformidade com o disposto, né, na regulamentação da profissão, como a gente falou agora, e nos instrumentos normativos emitidos por ele pelo Conselho Profissional, quando existente, que não é o caso do técnico de segurança. O SESMIT deve, ó, é um requisito, tá? É obrigatório, ser coordenado por um dos profissionais integrantes desse serviço. Tá? Então, pode ser qualquer um deles, pode ser o médico, pode ser o engenheiro, pode ser o técnico, não precisa ser exclusivamente um de nível superior, tá? Então pode ser qualquer profissional para exercer a coordenação do SESMIT. É claro que a gente sabe, né? O que envolve muitas vezes aqui é tempo de casa, né? Só que os profissionais que integram o SESMIT, pessoal, precisam um dos outros, por causa dos diferentes conhecimentos, né? Então precisa ser uma equipe muito unida nesse sentido e proporcionar um bom companheirismo, né, entre todos, para que as atividades possam ser bem desenvolvidas. O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar técnico de enfermagem devem, olha aqui, ó, é um requisito, dedicar 44 horas por semana para as atividades do SESMIT, de acordo com o que está já definido no anexo 2. Então, aqui fica muito bem explicado, tá? Essa situação. Técnico de segurança fazendo serviço de escritório, que não tem relação com a área de segurança. Isso também não pode. Isso é um desvio de finalidade, né? Isso quando não enquadra como um desvio de função, né? Então, é um desvio de finalidade. Então, o pessoal da área de segurança do trabalho vai dedicar 44 horas, né, ali para, com relação ali o técnico, né, e o auxiliar técnico, precisam dedicar as 40 horas, 44 horas na semana para desenvolver aquela função. Aí a gente sabe que tem
a parte do médico e do engenheiro e do enfermeiro, que pode, né, de acordo com o enquadramento ali, ser feito metade da jornada. Mas para o técnico e o auxiliar ou técnico de enfermagem não existe essa possibilidade. Na modalidade de SESMIT individual, caso a organização possua mais de um técnico de segurança do trabalho, conforme o dimensionamento, devem ser estabelecidas de forma a garantir o atendimento por pelo menos um desses profissionais em cada turno, que atingir 101 ou mais trabalhadores para atividade de grau de risco 3 e 50 ou mais trabalhadores para atividade de grau de risco 4, sem implicar acréscimo no número de profissionais previsto no anexo 2. Tá, pessoal? Então, aqui a gente vai ver depois, um pouco mais à frente, sobre essa questão do SESMIT, da modalidade, tá? Aí vai ficar um pouquinho mais fácil de entender isso. Então, o engenheiro de segurança do trabalho, o médico e o enfermeiro devem dedicar no mínimo 15 horas, tempo parcial, ou 30 horas, tempo integral, por semana para as atividades do SESMIT, de acordo com o anexo 2 também, respeitada a legislação em vigor, durante o horário de expediente do estabelecimento, ok? Então, relativamente aos profissionais referidos nesse item 437 anterior, de nível superior aqui, ó, no desenvolvimento das atividades do SESMIT em tempo integral, a organização pode contratar mais de um profissional, desde que cada um dedique no mínimo a metade da carga horária semanal, certo? Então, precisa ver bem esse enquadramento aí para atender dessa forma, tá? Então, se caiu no dimensionamento para se ter um engenheiro, mas a empresa quer contratar dois, né? Porque às vezes ela acha conveniente, não tem problema, mas precisa, né, atender ali, desde que cada um dedique no mínimo ali a metade da carga horária semanal. Aos profissionais do SESMIT, ó, é vedado, pessoal, é proibido o exercício de atividades que não façam parte das atribuições previstas no item 431 desta NR e em outras NR, durante o horário de atuação neste serviço. Então, se o profissional do SESMIT está registrado no SESMIT, ele não pode desenvolver dentro do horário de trabalho outras atividades que não tenham relação com a prevenção da saúde e a segurança dos trabalhadores. Tá? Isso não é compatível com o que está na norma. Agora, nosso último item dessa parte a organização deve, aqui ó, um requisito, garantir os meios e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e das atribuições do SESMIT. Então, os meios, ó, olha aqui, pessoal, garantir, tá? Garantir é a mesma coisa que assegurar, é assumir a responsabilidade. Então, a organização deve assumir a responsabilidade dos meios, de que forma que vão ser feitos esses trabalhos, e também dos recursos que vão ser necessários. Então, aqui os recursos, entram todos os recursos. Recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, recursos logísticos, o tempo. Então, tudo isso daqui é responsabilidade e aqui ó, é um requisito obrigatório da própria organização, beleza? Então, por hora ficamos por aqui e até a nossa próxima parte. Um abraço a todos e até mais.